Olá, boa tarde. A partir de agora junta-se à conversa aqui na 88.8 Jorge Carvalho, é o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Senhor Secretário, obrigado pela sua presença. Nesta entrevista contamos também com Admar Fernandes, do JM. Admar também, obrigado, bem-vindo. Senhor Secretário, como analisa o atual quadro de profissionais incluídos no modelo do ensino regional? São em número suficiente? Ora, muito bom dia, obrigado também por esta oportunidade. Sim, neste momento podemos considerar que os profissionais nas diferentes áreas que dão suporte ao sistema educativo regional são suficientes para os desempenhos que pretendemos. A baixa natalidade é uma realidade mundial e que é transversal também aqui à Madeira. O facto de termos cada vez menos crianças ameaça o atual panorama do ensino? Eu penso que o facto de termos uma natalidade que tem vindo a reduzir ao longo das décadas tem impactos não só no sistema educativo, esse é o primeiro que sofre o impacto dessa redução, mas tem impactos a todos os níveis, inclusive ao nível também do desporto, ao nível daquilo que depois são os desempenhos profissionais e a sustentabilidade da própria sociedade. A médio prazo, ainda relativamente à baixa natalidade, o número de alunos na Madeira pode ser naturalmente substancialmente menor. Existe algum estudo nesse sentido? Alguma preparação da educação? Nós, desde que assumimos funções, que definimos logo esse referencial e esse quadro para que pudéssemos também tomar as decisões mais acertadas e as decisões conscientes com aquilo que era a realidade, não só a vivida, mas aquela que iria acontecer. Nós, até ao final da década, ainda vamos perder à volta de 1000 alunos ao ano, só estabilizaremos aí por volta de 29, 30, e isso, obviamente, que até lá teremos ainda impactos ao nível dos estabelecimentos de ensino, ao nível também dos recursos humanos. Temos procurado fazer uma gestão também ela equilibrada, de forma a que o sistema possa, acima de tudo, manter uma resposta muito positiva aos nossos alunos e às famílias. Sr. Secretário, a redução do número de alunos tem impacto também na quantidade de escolas que estão em funcionamento? Para o próximo ano letivo estão previstas fusões? Não está, do ponto de vista administrativo, identificada nenhuma situação. De qualquer das formas, recordo que por vezes as fusões ou o encerramento de alguns estabelecimentos resulta de circunstâncias que são circunstanciais e de opções das famílias. No próximo ano letivo teremos apenas, neste momento é a única situação que está identificada, os alunos do segundo e do terceiro ciclo da escola do Corral das Freiras, portanto os alunos entre o quinto e o nono ano, que passarão todos para o edifício sede da escola básica de Santo António. Nesta altura já há edifícios escolares que estão encerrados, alguns deles estão a ser reaproveitados. Lembro-me da escola do Palheiro Ferreiro, que foi entregue ao Clube Desportivo 1º de Maio. O senhor tem no horizonte o reaproveitamento dessas instalações? Sim, os edifícios escolares são espaços que procuramos, assim que deixam de ter a função educativa ou estarem associados à Secretaria de Educação, possam
manter-se ativos com outras soluções e outras propostas para as comunidades onde estão inseridas. Tem sido sempre esse o propósito, sabendo que em algumas circunstâncias nem sempre isso tem ocorrido, mas normalmente sempre que existem outras entidades ou outras soluções, procuramos obviamente rentabilizar esses equipamentos. Por exemplo, faz parte dos planos converter alguma dessas instalações no lar? Isso está a acontecer agora, por exemplo, com a escola de São Jorge, a escola básica, segundo e terceiro ciclo de São Jorge, que está a ser requalificada precisamente para essa função. E há outras soluções. Temos o caso, por exemplo, no Seixal, onde está, portanto, será um espaço na área da saúde. Portanto, nós vamos procurando, sempre que possível, rentabilizar esses espaços. Do ponto de vista do quadro de docentes, podemos dizer que a Madeira hoje em dia tem professores a mais em função do número de alunos? Não, nós temos em alguns grupos, e isso tem a ver também com aquilo que são as ofertas curriculares e as opções dos alunos. Em alguns grupos podemos ter efetivamente algum excesso, noutros temos algum déficit. De qualquer das formas, temos conseguido equilibrar e colmatar, portanto. O déficit em que área consegue? Não, são circunstanciais. Eu recordo que, por exemplo, nós há cerca de 6, 7 anos tínhamos excesso de educadores de infância. Chegamos a criar uma bolsa com educadores de infância que não tinham sala. Neste momento nós contratamos educadores de infância. Ou seja, em função da procura também e daquilo que tem sido os apoios por parte do Governo Regional ao nível das creches, ao nível do pré-escolar, portanto, há um aporte mais significativo de crianças nessas idades, o que levou à criação de mais salas e logo à necessidade também de mais recursos humanos. Portanto, são estas flexibilidades, as opções. Nós podemos dizer, faltam professores de inglês, mas quando os alunos têm uma opção pelo alemão ou pelo francês, podemos deixar de ter necessidade dessa língua. Portanto, é também fruto das opções que os alunos vão tomando, que essas necessidades vão sendo mais ou menos prementes. Os sindicatos apontam o dedo ao envelhecimento da classe profissional. O senhor reconhece esse problema? Tem alguma solução para o rejuvenescimento da classe? Vamos ver. É natural que num processo de massificação que se verificou no ensino, não só na Madeira, mas em Portugal, é bom nós termos presente que há 40 anos a região ainda tinha uma taxa de analfabetismo que rondava os 50%. A escolaridade obrigatória era o 6º ano de escolaridade, portanto, e muito poucos frequentavam os restantes ciclos, e então o secundário era o mesmo, ainda menos. Portanto, esta massificação da escolaridade levou a uma necessidade muito significativa de recursos humanos. E é natural que esses recursos humanos possam, fruto daquilo que é o processo de desenvolvimento da sua carreira, serem em número muito significativo e simultaneamente manter-se muito mais tempo no sistema. Temos efetivamente um corpo docente que tem já, na sua grande maioria, uma idade avançada. Recordo que nós temos a grosso dos professores na região entre os 50 e os 55 anos. Um professor com 50 anos significa que ainda tem mais 15 anos de carreira pela frente, portanto não podemos considerar uma pessoa velha, antes pelo contrário. Até se olharmos hoje às condições de vida que nós temos. Agora, há efetivamente essa perspectiva e esse conhecimento. É por isso também que nós aqui na região fomos mantendo algumas especificidades, e recordo desde logo
que na região a redução da carga horária, por exemplo, pela idade, em que os professores dos diferentes ciclos de ensino têm uma redução a partir dos 50 anos, 2 horas, 55, 4 e aos 60, 8 horas, e que será alargado agora também aos professores do primeiro ciclo e aos educadores de infância. Portanto, isso é também uma forma de nós reconhecermos esse desgaste e, simultaneamente, melhorar as condições de desempenho dos profissionais. O rejuvenescimento ele vai ocorrendo à medida das necessidades. Portanto, sabemos que, reduzindo o número de alunos, tendo professores mais tempo no sistema, também é natural que esse rejuvenescimento ocorra de uma forma mais lenta. São questões que preocupam os sindicatos. Apesar de tudo, aqui na Madeira o ambiente não existe grande celeuma entre os sindicatos que representam os professores na região e a sua secretaria, ao contrário do que acontece no continente, onde o ambiente é bastante distinto. Acha que esta estabilidade que se vive aqui na Madeira pode ser interpretada como um sinal de concordância da parte dos sindicatos em relação às medidas da Secretaria Regional de Educação, ou apatia da parte desses sindicatos? Não, eu aqui acho que o que tem acontecido é um trabalho que tem procurado valorizar o papel do professor, tanto na escola como na sociedade. Essa valorização ocorre em várias dimensões, e eu posso deixar aqui 2 ou 3 notas que nos parecem bastante relevantes. A recuperação do tempo de serviço, que no continente ainda está a ser discutida, por exemplo, como referi, e muito bem, nós daqui a 2 anos, portanto em 2025, estará completamente reposta essa recuperação, porque iniciamos em 2019, portanto a recuperação integral do tempo de serviço parece-nos mais do que justo a ser um dos aspectos fundamentais para essa estabilidade das escolas. Os concursos quadrienais, portanto estabilizarmos os professores também por 4 anos nos estabelecimentos de ensino, nas escolas, parece-nos ser um fator também fundamental para essa estabilidade. A vinculação dos professores, eu recordo que neste momento a região tem uma taxa que é superior a 95% de professores com vínculo permanente, portanto as contratações são residuais. Aliás, ainda no início deste ano letivo irão vincular mais cerca de 150 professores. Portanto, são tudo dimensões onde os professores sentem de forma efetiva esse reconhecimento e essa valorização. E só isso também é que permite depois o compromisso dos mesmos com os diferentes projetos educativos, com o compromisso que assumimos com as famílias. E eu recordo aqui um papel decisivo que os professores têm e estão a ter naquilo que é o processo de transição digital. Portanto, sem os professores envolvidos, dificilmente nós teríamos o sucesso que está a acontecer neste processo, como também, e permitam-me também que faça essa referência, o envolvimento extraordinário e a resposta que foi dada por parte dos nossos professores a quando da pandemia, porque não podemos esquecer que iniciamos um mandato precisamente a ter que responder a uma situação completamente anómala, e foi também aí todo o envolvimento dos professores que permitiu darmos essa resposta muito positiva. Portanto, não querendo avaliar o desempenho dos sindicatos aqui na região, aquilo que podemos afirmar é que da parte do Governo o que tem existido é uma preocupação e uma atenção àquilo que é uma das carreiras que nós consideramos e das missões fundamentais numa sociedade, que é preparar as novas gerações e procurando responder àquilo que são os desafios colocados aos professores.
Falou ainda há pouco do ensino digital, que de facto a Madeira tem estado na vanguarda desta transição digital que tem sido feita nas escolas. Os alunos têm-se adaptado com natural facilidade, que este agora é um mundo digital, cada vez mais digital. Os professores mais velhos sentem dificuldades em acompanhar esta evolução? Existem formas de lhes facilitar a vida nesse sentido? Nós temos tido sempre a preocupação nos processos de transição de preparar e de equipar os professores, é disponibilizada e ministrada formação a todos os professores antes do início de qualquer processo, e neste particularmente onde os nossos alunos já trazem um capital muito significativo em termos de domínio das tecnologias e os professores ou algumas gerações têm que fazer essa migração para esses ambientes. Aquilo que nós temos verificado é uma disponibilidade extraordinária por parte dos professores, independentemente da sua idade ou do seu tempo de serviço. Não temos tido, ou pelo menos não é fácil de descortinar qualquer handicap em função da idade. Aliás, temos escolas onde os coordenadores do projeto são pessoas com mais de 60 anos, portanto, há uma disponibilidade. Por outro lado, e isso verificou-se também durante a pandemia, já existia uma capacidade tecnológica instalada nas escolas e nos professores. Ela simplesmente, por vezes, não era suficientemente utilizada e demonstrada porque os ambientes analógicos, se assim podemos considerar, eram mais confortáveis porque eram aqueles onde nós sempre treinamos, onde nós fomos educados também, e sabemos que os processos de mudança trazem sempre algum desafio, alguma dificuldade. A pandemia veio efetivamente acelerar todo esse processo, mas não temos tido grande dificuldade por parte dos nossos professores neste processo de transição digital. Se o ensino do digital tem sido bem acolhido, a verdade é que também há vozes que criticam, dizendo que se trata de mais um tempo acrescido das crianças aos computadores. O que é que responde a esses críticos? Não, repare, tudo é plausível e numa democracia, todas as opiniões são também passíveis de se manifestarem. Nós temos é que olhar de forma objetiva para os processos. Nós sabemos que estamos perante uma geração que é nativa ao digital. E isso é verdade, seja no contexto familiar, seja no contexto social, e aquilo que às vezes se pede é que o contexto escolar seja diferenciador desses contextos, o que não nos parece que faça também muito sentido. Este processo de transição digital, além de colocar os nossos alunos em ambientes que conhecem muito bem, em termos, como referi, de ambientes sociais, prepara-os também para o futuro, porque todos nós sabemos que estas crianças, quando chegarem ao mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos, estarão em ambientes perfeitamente digitais. Portanto, não fazia muito sentido a escola não se posicionar aqui numa lógica de charneira, antes, pelo contrário, funcionar um pouco como trincheira. Depois não podemos esquecer um outro aspecto que é fundamental, é que quando nós estamos a introduzir o digital nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, estamos também a capacitar os nossos alunos para o uso correto das tecnologias, que é isso também que é importante, porque fora do ambiente escolar aquilo que acontece é uma exploração dos ambientes digitais e tecnológicos, nem sempre acompanhado, nem sempre supervisionado, e aí sim podem ocorrer situações de alguma complexidade. Nem ambiente escolar os nossos alunos estão a ser devidamente preparados e educados para o trabalho e a navegação em segurança, tendo em atenção aquilo que são as fontes, tendo em atenção aquilo que são os diferentes locais em que podem visitar e como se
orientar nesse mesmo espaço e daí entendermos que este processo é um processo fundamental na sociedade em que nós vivemos. O investimento da região na educação tem rondado os 20-25% do orçamento regional. Subirá em que medida face a esta aposta nas tecnologias e de que forma é que o PRR também pode ser importante para acelerar o processo de transição? Sim, o orçamento para a educação são orçamentos que têm vindo a estabilizar, têm-se mantido, portanto, ao longo dos vários anos, procurando e sempre, portanto, responder de forma muito positiva a esse processo formativo. O digital é uma substituição do papel que também tem os seus custos, portanto, não estamos a falar de acrescentar um custo, estamos a falar de substituição de custo e relativamente ao PRR é óbvio que tendo este projeto já suficientemente consolidado e cimentado, o PRR veio efetivamente dar também um contributo aqui muito significativo e acima de tudo veio acelerar a integração para o ensino secundário. Eu recordo que no próximo ano letivo todos os alunos do 10º ano de escolaridade poderão dispor destas ferramentas digitais. A pandemia trouxe novos hábitos às escolas, nomeadamente o desfazamento dos horários de entrada. É uma medida para se manter? Sim, eu penso que muitas das escolas mantiveram essa medida. Ela tem-se mostrado muito eficaz na gestão do cotidiano das nossas escolas, não só das nossas escolas, mas da própria sociedade, porque nós às vezes esquecemos de um pequeno pormenor de uma família com 2 filhos em idade escolar, que entrando os dois às 8 em escolas diferentes, alguém teria que chegar atrasado. Neste momento, tendo a possibilidade desse desfazamento, poderá acontecer que permita o deslocamento entre as escolas e simultaneamente na gestão daquilo que é o cotidiano de uma escola, desde a gestão do pátio, à gestão dos bares, das cantinas, das papelarias, das bibliotecas. Até do fluxo rodoviário. Até do fluxo rodoviário, exatamente. Portanto, a gestão desta massa humana dentro de um espaço escolar com diferentes tempos, sem dúvida alguma que melhorou também e deu outra qualidade aos serviços prestados nas nossas escolas. Para além do desfazamento dos horários de entrada, que outras alterações foram advindas da pandemia? Não, acima de tudo, como referi há pouco, houve aqui uma aceleração do digital, houve aqui uma necessidade de adaptarmos a novos conceitos e a novas metodologias, e algumas delas ficaram, desde, por exemplo, a relação que se estabeleceu mais próxima, apesar de ser à distância, mas mais próxima. Isto pode parecer paradoxal, mas o digital também aproximou e mantém hoje os alunos com uma relação mais próxima com os seus diretores de turma ou com os seus professores. Algumas escolas mantiveram, em situações também circunstanciais ainda, algumas reuniões também à distância, não sendo necessário que todas elas possam ocorrer de forma presencial. Portanto, há efetivamente algumas dimensões onde a pandemia veio veio antecipar algumas das realidades e dos processos que faziam parte do cotidiano das nossas escolas. E precisamente no âmbito da pandemia, a sua Secretaria reforçou o número de psicólogos nas escolas. Sabemos também que são cada vez mais os jovens a recorrer à consulta de psicologia. Isto significa que a saúde mental é igualmente uma preocupação da sua equipa? Sim, aquilo que é fundamental
é o bem-estar das nossas crianças e dos nossos alunos. Os nossos alunos estão num processo de formação, num processo de aprendizagem, num processo de aquisição de conhecimentos, e é importante que possam estar disponíveis para essa aprendizagem. E essa disponibilidade resulta daquilo que é o seu equilíbrio emocional e psicológico. Por isso, todas as escolas têm não só esse acompanhamento psicológico que eu me referi, mas também têm projetos que procuram criar as condições para que os nossos alunos possam estar disponíveis aqui, entendamos, de uma forma saudável para esses processos de aprendizagem, porque só assim é que é possível também darmos este contributo para que as nossas crianças e as nossas famílias possam sentir também esse ambiente seguro, essa tranquilidade para a aprendizagem. Para encerrarmos este tema da educação e antes de passarmos à juventude, o senhor pode garantir que está tudo a postos para a abertura do próximo ano letivo, atempadamente e sem grandes atropelos? Sim, aliás, isso tem sido uma das características também dos últimos anos. Nós estamos neste momento a trabalhar e tudo está a decorrer dentro da normalidade para que o início do próximo ano letivo, no início de setembro, possa decorrer com a tranquilidade e a normalidade que tem caracterizado os últimos anos. Nós aprimoramos um conjunto de metodologias que são facilitadoras desse processo, desde o processo de matrículas, desde a colocação de professores que até o final do mês de agosto, portanto, é também ela finalizada, desde o levantamento das diferentes necessidades por parte das escolas e o apetrechamento das mesmas para também, do ponto de vista tecnológico, darem as respostas que são necessárias. Portanto, até o momento, dentro daquilo que estava planeado e preparado, está tudo a acontecer com a normalidade desejada. No âmbito da juventude, agora, são muitos os programas existentes para os jovens, as estágios de verão, o ingresso, o jovem em formação, etc. Estes programas têm cumprido os pressupostos exigidos pela educação? Sim, uma das melhores formas que nós temos de avaliar projetos como aqueles e programas como aqueles que referi e programas que implicam a participação, neste caso, dos jovens, é a sua adesão. E aquilo que nós temos verificado é que temos uma adesão muito significativa por parte dos nossos jovens, que normalmente excedem a disponibilidade de vagas para os mesmos programas, o que significa que é nesses programas também que os jovens encontram algumas das soluções e, acima de tudo, para nós, enquanto decisores públicos e com a responsabilidade de criar também as condições para o desenvolvimento de um conjunto de competências na área da juventude, percebermos que temos essas taxas de participação, deixam-nos obviamente muito agradados. Acha que a região está preparada para segurar os seus talentos face às dificuldades atuais em elevar os salários? A região tem vindo a preparar-se para reter efetivamente os seus talentos. E isso tem acontecido particularmente naquilo que são também as alterações que têm vindo a ser introduzidas ao nível dos seus fatores produtivos ao nível da economia, portanto diversificando as áreas económicas, inclusive estávamos a falar há pouco do digital. Essa tem sido uma das apostas, portanto, muito significativas em termos tecnológicos também. Nós só conseguimos reter os nossos jovens e o seu talento se tivermos capacidade de responder também àquilo que são as suas motivações e os seus desafios. No entanto, nós não podemos esquecer um princípio que nos parece também fundamental. Nós fazemos parte de uma comunidade
uma comunidade de 400 milhões de habitantes que se chama União Europeia, que tem projetos de mobilidade estudantil, de mobilidade profissional, de mobilidade empresarial. Portanto, é natural que os nossos jovens suficientemente capacitados, como felizmente vai acontecendo, com formações sólidas e de qualidade, também possam aspirar a ter desempenhos noutras latitudes. Portanto, a Madeira tem que se posicionar com um conjunto de argumentos que são, alguns deles do ponto de vista de ordem natural, e tem também, e tem vindo a fazê-lo, como referi, a posicionar do ponto de vista da oferta do mercado de trabalho para que possa fixar os seus ou atrair outros, porque a lógica é esta mobilidade. Portanto, temos é que ter esta noção de irmos procurando responder também àquilo que são os desafios das sociedades modernas. No âmbito dessa mobilidade estudantil dentro da União Europeia, temos o programa Erasmus. Em que medida é que o Governo também incentiva os jovens a optarem por essa mobilidade, por esse caminho? Sim, nós desde 2015 que criamos uma estrutura, uma célula, se assim podemos chamar, na Direção Regional de Juventude, que procura apoiar todas as escolas e funcionar um pouco como interface entre a estrutura, a Agência Nacional e as nossas escolas, porque entendemos que é fundamental que os nossos jovens, e particularmente em ambiente escolar, os nossos alunos e os nossos professores possam contactar com outras realidades. É importante nós, desde muito novos, podermos ter um conhecimento, e um conhecimento que não é apenas um conhecimento enciclopédico, um conhecimento de compêndio, mas um conhecimento vivido da realidade, das diferentes realidades da Europa, e, nesse sentido, desde a primeira hora que temos incentivado, e hoje, felizmente, praticamente todas as escolas têm projetos ao nível do Erasmus. Temos centenas de professores, milhares de alunos envolvidos nestes projetos que consideramos fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade que é ultraperiférica. Um jovem universitário que está a estudar no continente, à partida tem de assegurar o pagamento das viagens à cabeça e não tem apoios para o alojamento. O senhor acredita que a República vai ajudar a resolver esta situação? Muito honestamente, tenho alguma dificuldade em compreender porque é que ainda não está resolvido algumas dessas situações. E temos que ter algumas reticências sobre essa matéria, porque, e o exemplo disso é o ex-edifício onde funcionava o Ministério da Educação, que já devia estar neste momento requalificado para precisamente residências universitárias, e ainda tal não aconteceu. Temos efetivamente também ao nível da região responsabilidades por parte do Governo da República a esse nível, porque a Universidade da Madeira também é uma universidade periférica e com a desvantagem da descontinuidade territorial, precisa efetivamente de ter um suporte em termos de alojamento para que possa ter alguma competitividade naquilo que é a captação dos seus alunos externos, e os externos não estamos a falar só de outros países, portanto qualquer aluno do território continental para estudar na região precisa de ter efetivamente acesso a uma residência, portanto, mas se não se resolve nem o passo sub-23, quanto mais todo o resto que tem um grau de complexidade superior. Vamos continuar a aguardar. Agora, no campo do desporto, este ano foi difícil para alguns emblemas históricos do desporto madeirense, nomeadamente o Marítimo, o CAB e o CS Madeira, que acabaram por descer de divisão. O Nacional também sentiu algumas dificuldades. Como é que reage a estes fracos desempenhos destas instituições do ponto de vista, uma vez que o Governo também é parceiro, apoiando estes emblemas? Sim, obviamente que em primeiro lugar vemos sempre com esses desempenhos, e particularmente sempre que há clubes
neste caso, que são despromovidos, é sempre uma perda, portanto, essa é a primeira nota. Uma segunda nota, o Governo Regional cria um quadro de apoio ao desporto, que tem vindo a ser estabilizado, que é perfeitamente transparente. As decisões e as campanhas dos clubes são da responsabilidade dos seus dirigentes e as opções que tomam. Portanto, nós, obviamente, podemos ver as coisas por esse prisma, mas podemos olhar também por aqueles que subiram de divisão, por aqueles que vão estar em competição nacional na próxima época desportiva. Aquilo que, sendo de lamentar essas despromoções, aquilo que nós aguardamos é que os clubes, que, como referi bem, são referenciais no panorama desportivo regional, possam encontrar as soluções para voltar rapidamente ao mais alto nível da competição nacional. São vários os clubes que acham que as verbas provenientes do governo são insuficientes. O senhor, para fazer face às exigências, o senhor acha que o desempenho desportivo pode estar associado à dimensão dos apoios públicos? Os apoios públicos, desde que surgiram e desde que eu me recordo, sempre foram considerados insuficientes. Portanto, não é uma questão nova. Segundo, também nunca foi assumido que os apoios públicos eram os apoios para o orçamento dos clubes. São apoios. E, como tal, cabe depois às diferentes organizações e instituições encontrar nesse panorama aquilo que são as necessidades para os diferentes objetivos que cada clube e cada entidade desportiva traça. O governo apoia, e apoia do ponto de vista financeiro, apoia do ponto de vista dos recursos humanos, através de destacamentos, e apoia do ponto de vista das infraestruturas, com a disponibilização de infraestruturas para a vertente competitiva, seja ela do treino, seja das próprias competições. Portanto, aquilo que acontece é que há um quadro, que é um quadro perfeitamente estável, é um quadro que, como referi há pouco, é transparente, que apoia transversalmente todas as modalidades e todos os setores do desporto. Eu recordo que, por exemplo, desde a época de 18-19, se não me falha a memória, que passamos a ter um capítulo para apoiar os clubes que têm infraestruturas próprias, que até então não existia. Portanto, há aqui uma perspectiva de criar as condições, que sejam as condições mínimas para os desempenhos desportivos. Se as opções dos clubes e dos seus dirigentes, dos seus atletas, da sua massa associativa, é algo mais ambicioso, é óbvio que é legítimo ter essas aspirações, mas cabe também aos clubes encontrarem as soluções que venham complementar aquilo que é o apoio do Governo Regional para o desenvolvimento do desporto na região e a afirmação do mesmo fora da região. Senhor Secretário, como é que comenta o caso particular do Porto Santense, que anunciou que vai fazer casa no norte de Portugal e que vem à Madeira para fazer os jogos em casa? As coisas vistas assim podem parecer estranhas. Contextualizadas, já não nos parecem assim tão estranhas quanto isso. O Porto Santense, neste momento, não tem condições para poder realizar os seus jogos na Ilha do Porto Santo. O campo está em fase de recuperação. Havia que encontrar uma alternativa. Essa alternativa é realizar os jogos na região autónoma da Madeira, porque é isso que está obrigado. Se depois o local de treino é na região, fora da região, se é no Porto Santo, é uma responsabilidade que é do clube. Agora, esta é uma situação que ocorre enquanto o clube não tem o seu espaço para poder realizar a sua competição. Parece que é só até ao final do ano. Ainda em relação ao Programa Regional de Apoio ao Desporto, no ano passado foram 12,7 milhões de euros.
O JM publicou uma sondagem recentemente que revela que a população aqui residente não quer mais apoio ao desporto. Também é essa a sua visão? É a visão da população que é suficiente o apoio que está a ser dado ao desporto? O suficiente tem a ver com a dimensão que nós pretendemos para os objetivos. Nós entendemos neste momento que o quadro de apoios ao desporto, tal e qual como está, é um quadro que potencia o desenvolvimento desportivo. E não está, nossa perspectiva, que possa vir a ser reforçado de forma significativa, porque, como referi, ele resulta de um enquadramento que tem a ver com uma aposta muito significativa na formação das nossas crianças e dos nossos jovens e na representação depois ao mais alto nível. Cabe depois, e esse é o papel do Governo, que é criar as condições. Como depois, do ponto de vista associativo e do ponto de vista dos clubes, esses desempenhos são traduzidos em representação, resulta, como referi, daquilo que são os objetivos de cada instituição e de cada organização. Se decide que numa determinada modalidade poderemos ter um representante com uma capacidade de afirmar a região de forma muito significativa, ou se, em vez de diluirmos, portanto, esses apoios em vários representantes, sabendo que depois a qualidade será menor. Mas isso são as opções, como referi, dos dirigentes. Eu sei que há sempre esta perspectiva de olhar para o desporto sempre numa lógica do financiamento e de que o financiamento é sempre um financiamento escasso. O desporto hoje tem uma dimensão tal que merece também outro tipo de reflexão, a começar desde logo também pelas questões da natalidade, portanto, que têm impactos e vão ter impactos forçosamente ao nível da demografia federada, particularmente ao nível da formação. Por outro lado, também é importante termos presente que existem hoje uma panóplia de modalidades alternativas que levam também à dispersão por parte dos nossos jovens por essas mesmas ofertas, o que em algumas circunstâncias também dificulta a prática desportiva, particularmente aqui de âmbito coletivo. Portanto, há um conjunto de matérias que deveriam estar a ser também equacionadas e não apenas e tão só as das questões financeiras, porque, como referi, não é apenas e tão só, ou parece-nos ser bastante redutor vermos as coisas apenas nesse plano, até porque, mesmo nos insucessos que referiu há pouco, em nenhum deles foi apresentado o fator financeiro como o fator decisivo para estas promoções. Existiram outras circunstâncias que não apenas e tão só a falta, a escassez de apoios. E a chegada de novos investidores ao futebol profissional pode levar o Governo Regional a alterar a política de apoios? Não, vamos lá ver. Os investidores vêm para o desporto profissional. E o desporto profissional, o Governo aí tem um regime de apoio que está perfeitamente definido. Aliás, recordo que o futebol profissional, no caso particular do Marítimo e do Nacional, tem um contrato de programa plurianual. Portanto, nem está inserido no PRAD. Portanto, há um contrato que, para as diferentes épocas, isso permite que os clubes possam saber, durante um período, neste caso de 4 anos, quanto é que vão receber em cada ano e recebê-lo mensalmente, o que todos nós sabemos, o quanto isso é importante para a vida
dos clubes e das diferentes organizações. Aliás, tem sido essa a prática, procurar antecipar e procurar que os clubes possam receber atempadamente, de forma a que não tenhamos situações mais complexas para a vida dos clubes. Recordo que hoje a generalidade dos clubes, em muitas dimensões, essas transferências são mensais a partir do momento que é aprovado e publicado o prazo. Já tivemos momentos em que os clubes recebiam praticamente no final da época e em outros momentos onde até tinham algumas épocas em atraso. Portanto, tudo isso hoje está muito mais aprimorado. Os clubes têm uma capacidade de resposta que é muito mais efetiva e nós não podemos esquecer o princípio que leva também ao apoio do Governo Regional naquilo que é na dimensão desportiva e particularmente na participação nas competições nacionais, sejam elas profissionais ou não, e tem a ver com a descontinuidade territorial, que não deveria ser uma responsabilidade da região, essa sim devia ser uma responsabilidade também do país e das respectivas federações. Por isso, independentemente de termos investidores ou não termos investidores, há uma coisa que nos parece ser fundamental. Cabe ao Governo Regional assumir sempre os custos da insularidade e da descontinuidade territorial, que não deveria ser sua responsabilidade, mas na ausência de quem tem essa responsabilidade não assumir, o Governo Regional nunca se demitirá desse financiamento e desse apoio. A descida do Marítimo poderá dar origem a uma nova repartição de verbas no futebol profissional ou as verbas inerentes ao Marítimo serão exatamente iguais àquelas que o Nacional tinha vindo a receber? Como eu referi, o PRAD, como assim é conhecido, o Plano Regional de Apoio ao Desporto, está perfeitamente estabilizado e está estabilizado precisamente para que os diferentes clubes, as diferentes associações, os diferentes atletas, nos diferentes capítulos, nos diferentes setores, possam saber com que é que contam. Não faz sentido estarmos aqui todos os anos a fazer ajustamentos, porque isso criaria incertezas também no setor do desporto, até porque num determinado momento, com subidas ou descidas, portanto, e no caso das subidas isso implica também o aporte financeiro para o que está definido. Sim. E não faz sentido depois irmos retirar essas verbas a quem num ano porque houve uma descida recebeu, mas no ano seguinte, se há subida, deixa de receber. Portanto, é preferível nós entendermos essa estabilidade nos sistemas de apoio, os dirigentes saberem exatamente com o que é que contam, do que estarmos aqui. Por isso é que, se olhar para o orçamento do apoio ao desporto, ele tem-se mantido aqui à volta dos 12 milhões, portanto, um valor que é mais ou menos constante, com pequenas variações, precisamente porque entendemos que devemos criar essa certeza no mundo do desporto e não situações de incerteza que deixem depois os clubes em dificuldades de gestão. Vamos agora aqui ao desporto escolar. O senhor já anunciou que a festa regressará aos Barreiros. O que importa perceber é se o restante modelo é para se manter. Não, nós temos vindo, aliás, o desporto escolar é um setor que tem vindo também a adaptar-se constantemente àquilo que são as novas realidades, às novas opções e, obviamente, que com os ajustamentos que são necessários, o desporto escolar, a sua festa, a sua dinâmica ao longo do ano letivo, porque eu recordo que a festa do desporto escolar é o culminar de toda uma prática desportiva que vai acontecendo ao longo do ano letivo e, obviamente, que essa prática é para manter-se. Relativamente à coordenação política do Governo Regional, que também é da sua responsabilidade, de que forma é que consegue conciliar esta tarefa com as suas próprias pastas? É mais uma responsabilidade acrescida? Sim, mas de uma forma muito simples, e essa coordenação
ela ocorre sempre que é necessário e sempre que é solicitada pelo Sr. Presidente do Governo Regional, e ocorre também sempre de forma muito positiva com a colaboração de todos os meus colegas de governo. Portanto, eu diria que tem sido com naturalidade, com tranquilidade e sem grandes dificuldades que esse papel tem sido também desempenhado. E, em final de mandato, que balanço faz a este? Fazemos um balanço muito positivo, e muito positivo porque quando nós chegamos ao final de um processo e nós olhamos para os indicadores que nos tínhamos proposto melhorar, melhoramos em todos os indicadores. Desde as taxas de aprovação, desde as taxas de ingresso no ensino superior, desde a melhoria ao nível do funcionamento e apetrechamento das nossas escolas, com dinâmicas, como já foi abordado ao longo desta entrevista, em diferentes dimensões e das áreas que tutelamos. E permita-me que deixe aqui uma nota que para nós nos parece bastante relevante. Em 2015, quando iniciamos funções, a região tinha uma taxa de abandono precoce que se cifrava nos 23,4%. Em 22, portanto no ano passado, essa taxa situava-se nos 9,4%. Recuperamos 14%. Ou 14 pontos percentuais, ou 14 pontos percentuais, melhor dizendo, o que é algo de extraordinário. E é extraordinário porque deixa só exemplo comparativo. No mesmo período de 7 anos, os Açores recuperaram apenas 2 pontos percentuais. Portanto, é todo este trabalho que foi desenvolvido nas escolas, pelos professores, pelos alunos, o compromisso e a compreensão por parte das famílias nas soluções e nos projetos que eram apresentados para promovermos o sucesso dos nossos alunos, que chegamos ao final do mandato com a certeza de que temos o dever cumprido. Está disponível para continuar na equipa de Miguel Albuquerque? A disponibilidade em política é circunstancial. Nós vamos para um processo eleitoral. Esse processo eleitoral coloca-nos, uma vez mais, na vontade dos eleitores. Em função dessa decisão, será eleito um Presidente do Governo, e o Presidente do Governo, obviamente, tem toda a legitimidade para compor o seu Governo e decidir quem o acompanha nessa missão. Da minha parte, como faço há muito, disponível sempre para as missões que entendam que temos reunimos as condições e os requisitos para as desempenhar. Foi a entrevista com Jorge Carvalho, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia. É uma entrevista que pode ser lida na edição impressa de hoje do JM. Obrigado pela disponibilidade em vir até cá, até à rádio. Boa tarde.